Toledo, o que nós vamos fazer daqui para frente, como que nós vamos tratar essa situação e essa variante nova. Acho que temos que ouvir as autoridades de saúde, ouvir os cientistas e procurar tomar todas as medidas que são necessárias, independente das pressões que tenham de quaisquer partes. É a vida das pessoas que está em risco. E nós já tivemos resultados trágicos no Brasil, exatamente por não ouvir a ciência e por não seguir a medicina, e por não dar vacina. Mas eu queria falar um outro aspecto triste dessa pandemia, que expõe a pobreza que nós temos no Brasil e no mundo e a falta de solidariedade. Nós estamos com uma nova variante. Aliás, essa variante foi descoberta no continente africano. Foram os africanos que descobriram e divulgaram, foram claros e francos, dizer que existia uma nova variante e pediram ajuda aos cientistas do mundo para que se fizesse uma parceria com o continente e pediram ajuda na solidariedade à vacina. Porque eu não sei se vocês sabem o drama que nós passamos. Os 20 países mais ricos receberam 80% das vacinas, enquanto a África, que é um continente pobre, recebeu apenas 0,6%. Natural que se tivesse que surgir uma variante do coronavírus, do Covid-19, seria no continente africano, onde as pessoas não estão imunizadas. E não estão por ser um continente pobre, porque não há solidariedade. Aí eu tenho que concordar com o presidente Lula quando ele fala que a necessidade de nós construirmos uma nova governança global. Não dá para continuar assim. Até porque, agora, exatamente, o desprezo, a falta de solidariedade dos ricos com os pobres está trazendo de novo o problema para os países ricos. E o que fazem os países ricos, que deveriam tentar corrigir o problema que tiveram, corrigir a falta de solidariedade, deveriam oferecer seus cientistas à África, deveriam oferecer vacinas à África, fecham as fronteiras. Então não entra ninguém do continente africano. Assim, nós vamos todos os países ricos continuar protegidos. Ledo, engano, o mundo não tem ilhas, o mundo não tem ilhas. Nós temos que ter uma ação efetiva para que as vacinas sejam distribuídas. O único país a manifestar solidariedade nesse momento foi a China, que disse que vai enviar ao continente africano 1 bilhão de doses de vacina. Eu estou falando isso porque é muito triste ver exatamente o comportamento de quem tem dinheiro, de quem tem ciência, de quem tem medicina, de quem tem vacina, em relação aos que não têm. Aí, ao invés de ajudar os que não têm, não ajudam e depois apenas se trancam, se fecham, como se seus muros, suas trancas, resolvessem o problema. Isso não resolve o problema. É histórico que não resolve. Aliás, só agrava o problema, trazendo cada vez mais prejuízo para todas as pessoas. É a mesma coisa internamente nos países. O que nós estamos vendo com essa crise do Covid, que a pobreza e a miséria ficaram mais escancaradas e aumentaram, porque também não houve solidariedade. Primeiro, não houve preocupação do governo em realmente combater o vírus e realmente proteger as pessoas. Negou-se até quando pôde-se. Gastou-se um monte de dinheiro do orçamento, com aquele orçamento secreto, para fazer campanha eleitoral de 2020. Maior índice de reeleição de prefeitos que nós tivemos. Mas não compraram vacinas. Não investiram no sistema de saúde. E o que nós tivemos de resultado? Mais de 600 mil pessoas mortas. Quando começou-se a vacinar no Brasil, e hoje nós já temos um percentual elevado de vacinas, nós estamos entre os países que menos morrem gente por Covid-19, que caiu as infecções. Então isso só veio comprovar que estávamos certos, que a ciência estava certa, que a medicina estava certa, e que Jair Bolsonaro e seus cegos seguidores estavam errados, e com a sua cegueira colocaram em risco a vida de milhões e deixaram morrer e mataram milhares. Isso é muito grave. Isso tem que ser julgado pelo Tribunal da História, já que essa casa não toma a iniciativa de julgar um dos pedidos de impeachment. Mas mais grave ainda é a ausência do governo em socorrer as pessoas que estão sendo vítimas agora da crise econômica, que foi agravada pelo Covid-19. Nós já tínhamos uma crise econômica, que já existia pelo modelo neoliberal que foi implantado no país a partir de Temer. A ponte para o futuro, ponte do retrocesso,
tira-se todos os direitos, elimina-se o Estado, e aí o mercado, com uma varinha mágica, que nem a fada, faz tudo dar certo, como se fosse uma maravilha. Como se o mercado não fosse a alocação eficiente de recurso para lucro. É só quem desconhece o capitalismo e as leis de mercado que pode achar que o mercado vai fazer a alocação perfeita e dar condições para que as pessoas tenham dignidade independente da classe social. Bom, essa crise econômica se agravou na pandemia, porque como se negou a pandemia, não protegeu-se as pessoas, depois a crise ficou maior, as pessoas ficaram doentes, ficaram infectadas, tiveram que fazer mais isolamento, e aí nós temos esse ciclo vicioso da economia. E nós estamos com as pessoas passando fome. É uma tristeza. Então, a relação que se tem dos países ricos com os países pobres é a mesma das classes ricas e desse governo que as representa, porque é isso que Bolsonaro representa, a classe rica brasileira, com os pobres desse país. Não está preocupado se as pessoas comem 3 vezes por dia. Tinha uma notícia aberrante agora, ministro Patrus Ananias, no jornal, dizendo que apenas 26% das crianças de 2 a 9 anos fazem as 3 refeições completas no Brasil. Tomam café, almoçam e jantam. Isso é uma tragédia para um país que produz alimentos. Porque cargas d'água, um governante não toma uma iniciativa para não deixar isso acontecer, para fazer com que as nossas crianças comam. Por que que tirou-se milhões do auxílio emergencial, 25 milhões, acabou com o Bolsa Família e criou um programa que nem estruturado está para as mesmas pessoas que estavam no Bolsa? O que essas pessoas vão fazer se elas não têm dinheiro para comprar comida? O que nós estamos vendo são as pessoas desmaiando de fome nos postos de saúde, desmaiando de fome nas escolas, na porta de supermercado. Onde já se viu um país como o Brasil ter gente que desmaia de fome? Isso devia chocar e indignar as pessoas, principalmente as que se dizem cristãs. Foi Cristo que nos ensinou que nós temos que repartir o pão, que nós temos que dar a todos o direito de comer. E quem está no governo tem a responsabilidade maior porque tem os instrumentos. E vai dizer que não tem dinheiro? Tem dinheiro para o orçamento secreto que essa casa aprovou ontem. 17 bi para ano que vem. Para distribuir para parlamentar fazer emenda, sem nenhum planejamento. Agora, para enfrentar a fome, não tem? Governantes que não têm vergonha na cara. Porque a fome não é um problema natural. A fome é um problema de vergonha na cara de quem governa esse país. E não tem vergonha na cara, Jair Bolsonaro. E não tem vergonha na cara a sua base nesse Congresso. Porque se tivesse, nós estávamos discutindo isso. Não tem coisa mais prioritária. Porque eu duvido, se um dos senhores estivesse com fome aqui, não correria para arrumar um almoço, arrumar um lanche. Fiquem com fome 3 dias. Vejam se aguentam. Comam uma refeição por dia. E comam uma refeição de baixa qualidade. Não. Por isso que não há sensibilidade. A importância da cabeça está onde os pés pisam. Está onde a gente vive, com quem a gente convive. E a maioria aqui não convive com quem precisa. Como Jair Bolsonaro também não convive. A gente tem que fazer esse protesto, esse desabafo. Porque é um absurdo o que nós estamos vendo no Brasil. Um país que é um dos maiores produtores de alimentos. Um país que tem um orçamento de trilhões de reais. Um país que tem mecanismos de combater miséria e fome, deixa as pessoas passarem fome e miséria, deixam as pessoas numa situação de pobreza. E a pobreza só está aumentando. É por isso que vocês vão acabar na lata do lixo da história. E Jair Bolsonaro será escorraçado, senão pelo impeachment que vocês não deixam, pelo voto do povo brasileiro.
Me preocupa bastante, como colocou aqui o deputado Pompeu de Toledo, o que nós vamos fazer daqui para frente. Como que nós vamos tratar essa situação e essa variante nova. Acho que temos que ouvir as autoridades de saúde, ouvir os cientistas e procurar tomar todas as medidas que são necessárias, independente das pressões que tenham de quaisquer partes. É a vida das pessoas que está em risco. E nós já tivemos resultados trágicos no Brasil, exatamente por não ouvir a ciência e por não seguir a medicina, e por não dar vacina. Mas eu queria falar um outro aspecto triste dessa pandemia, que expõe a pobreza que